acordo com o Censo Animal realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte em 2015, existem 279 mil cães e 72 mil gatos domiciliados na cidade. Quanto aos números de cães que vivem nas ruas, não existem dados oficiais da Prefeitura da capital mineira. ONGs de defesa animal estimam que 10% do total de domiciliados estão nas ruas. Confira com a gente os desafios e avanços da militância em prol dos animais. Hoje é quinta-feira, 27 de outubro. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá, boa tarde. Quinta-feira é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa. E hoje a Rafaela Rodiniski traz pra gente como tema a proteção aos animais. É isso mesmo, Giovana. Hoje vamos abordar algumas ações que buscam ajudar os animais que foram abandonados nas ruas da cidade. E também tem um projeto que auxilia pessoas sem condições financeiras de arcar com os medicamentos para seus animais. Conta mais pra gente sobre isso, Rafa. O projeto é bem interessante. É o Farmácia Solidária que acontece em BH, Contagem e Betim. O legal é que ele é uma via de mão dupla e as pessoas podem tanto doar quanto receber os medicamentos. Mas o mais importante na questão animal é a conscientização. E a cineasta Shirley Fraguas tem no audiovisual a sua ferramenta em prol dos bichinhos. Confira comigo na reportagem. O caso da Vivi, ela foi abandonada, os donos sabiam, né, que ela havia ficado paraplégica e por isso ela foi descartada. A Sofia, ela foi adotada bebê ainda, extremamente frágil, muita pulga, muito carrapato. Tem o caso do gato Amor, né? O Amor foi um caso que mexeu muito com as pessoas, que ele foi resgatado, ele precisou de ser submetido a uma amputação da patinha. A outra, nós tivemos que fazer uma cirurgia ortopédica, foi mais de um ano de sofrimento, né? Mas graças a Deus ele sobreviveu. Tem a Bebela, que veio para lar temporário e acabou adotada. O amor pelos animais levou Joyce para além da adoção de bichinhos em condições críticas. Ao lado de duas amigas, ela idealizou o projeto Farmácia Solidária. Atualmente nós temos 130 pontos de coleta. Esses 130 pontos de coleta, eles estão distribuídos por Betim, Belo Horizonte e Contagem. Em Betim, eu sou responsável pela coleta desses medicamentos. Em Contagem, nós temos a Andressa. Então nós vamos até esses pontos de coleta, que tem a nossa caixinha e o nosso cofrinho. As pessoas levam as doações de medicamentos, de uso humano e também de uso veterinário, além de itens PET, caminhas, casinhas, cobertores, comedouros, tudo, né, relacionado ao meio PET. Nós arrecadamos, buscamos essas doações e depois essas doações são destinadas para os animais. E outra iniciativa em Belo Horizonte que zela pelos animais é a ONG Gato Ai, que abriga hoje 40 gatos que habitavam as ruas da cidade. Comecei a ajudar a proteção animal e eu notei que quase não tinha post sobre gato nos grupos, né? E quando tinha, assim, tinha uma observação, um pouco, compartilhamento, enquanto que de cachorro tinha sempre 20, 30. Aí foi a ideia de criar o Gato Ai, que é para concentrar só em gatos. A gente só fala de gatos, começou com esse grupo. Daí a gente começou a fazer resgates e ficava com os gatinhos e não tinha onde colocar. Em janeiro nós alugamos uma casa lá em Justinópolis e começou a colocar nossos resgatados lá. Mas era longe demais e os vizinhos estavam implicando muito. Então nós descobrimos essa casa, né, que os vizinhos não implicam tanto ela é bem segura. E nós estávamos de mudança para cá quando invadiram o nosso abrigo e mataram os gatos que estavam lá. E na contramão dos maus tratos e do ódio está a artista plástica Juliana Simões, que foi ao Gato Ai buscar mais um felino para acompanhá-la. Eu sempre anuncio adoção. Aí eu anunciei, quero adotar. Aí eu tenho uma amiga, que é Liliane Pellegrini, que conhece o Ai. E quando ela falou comigo do Ai, meu coração brilhou. Falou, tá lá, minha Nina tá lá, pronto. Minha primeira palavra foi gato.
Eu acho que o gato subia no berço, minha mãe tirava e falava, sai, gato. E aí um dia eu olhei para ela e falei, gato. É o Frajola, eu tenho fotos com ele até hoje. Aí depois, a gente foi adotando muitos gatos. Minha mãe é protetora, ela já teve 23 gatos em casa. Mas as minhas 3 últimas filhas foram Lola, que foi para o Céu dos Gatos com 16 anos e meio, Salomé com 18 anos e meio, e Lilica, que ela teve um derrame em janeiro, mas ela estava muito gordinha. A paixão pelos gatos é tão grande que Juliana registrou na pele. Nas minhas costas eu tenho a deusa dos gatos, Basti, e 3 coraçõezinhos, que são as gatas que estão no céu das gatas que eu me lembro que existe. Aqui eu desenhei. Essa é Lola, que era a caçadora, a amarela de 16 anos e meio. Essa é Salomé, porque a Salomé era muito assustada. E essa daqui, meio indiferente, é a Lilica. Aí, tem uma lenda que diz que quando a gente morre, a gente fica 3 dias se despedindo de quem a gente ama. Então, esse daqui é Morpheus, que é um personagem de história em quadrinhos, e foram os gatos que foram se despedir dele. E aí tem esse gato preto de rua aqui, ó, que eu fiz essa semana, nem tá cicatrizado ainda. Outro tipo de registro em prol dos animais é o cinematográfico. A cineasta Shirley Fraguas busca conscientizar as pessoas sobre a causa por meio do audiovisual. Esse documentário, por ele é só de depoimentos. Não tem imagens extras que mostram qualquer tipo de crueldade. Então ele é informativo e com isso eu pretendo sanar algumas dúvidas do público que não sabem o que é veganismo, não sabem o porquê que a gente tem esse estilo de vida. Há 10 anos atrás eu fiz um documentário sobre protetores de animais de Belo Horizonte. Não é só meu, tem mais 3 pessoas envolvidas. E foi muito gratificante ter feito, embora seja um tema muito sofrido, né? Porque a gente não vê muita solução. As pessoas abandonam muito animal como se fosse produto, né? Na época a gente fez esse documentário sobre protetores que chama Salve-os Quem Puder. E hoje, revendo o documentário, assim, eu não vejo que muita coisa mudou, não, sabe? Em questão de maus tratos, de participação de governo. Eu acho que quem faz pelos animais são as próprias pessoas sensíveis, né? Que são sensíveis à causa. Deu para ver na reportagem que não faltam pessoas engajadas pelo bem-estar animal, e muitas delas são voluntárias. No entanto, a boa ação tem um custo alto. Arcar com alimentação, castração e cuidados veterinários dos animais é difícil. E reverter a situação de abandono sem a ajuda do poder público é impossível. Como os protetores de animais conciliam o amor pelos bichinhos com o orçamento? Para falar sobre essa e outras questões, nós recebemos Carla Sassi, médica veterinária, coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses de Conselheiro Lafayette. Temos no estúdio também Franklin Oliveira, que é protetor há 36 anos e é fundador do Núcleo Fauno de Proteção Animal. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Espaço PUC. Franklin, você é protetor há mais de 30 anos. Conta pra gente, como que tudo isso começou? Bom, começou bem cedo, né? Infelizmente, né? Eu tenho que falar isso, porque já na década de 80, no início da década de 80, a gente já via a situação de maus tratos acontecendo, né? E um dia houve um manifesto de avicultores na Avenida Paraná e eles queimaram pintinhos vivos. E aquilo me revoltou muito. Eu vi na televisão, morava no centro, saí de casa e fui lá perto, eu não acreditei naquilo que eu vi. E ali eu decidi e prometi proteger os animais, fazer de tudo por eles. E quantos anos você tinha na época, Fran? 12 anos. 12 anos? 12 anos e lá se vão 36 anos. E você? Como você começou, Carla? Isso geralmente a gente começa de criança, né? Desde pequena sempre levava animal abandonado para casa, cachorro, gato, galinha, passarinho machucado, então sempre envolvia minha família nisso. Com 17 anos fui fazer faculdade, primeiro me formei em Direito, pensando, né, em trabalhar na parte ambiental, mas quando eu me formei eu falei, não, para mexer com animal preciso ir mais além. Então me formei em Direito e fui fazer Medicina Veterinária realmente para estar atuando, né, nesse problema da causa animal. Franklin, como que você faz para manter a sua casa de passagem?
são muitas dificuldades, né, muitos desafios e contando com colaboradores. São parceiros, amigos que ajudam mensalmente para a manutenção de quase 100 animais. São cães e gatos e atualmente a gente está para fechar a casa de passagem porque os custos são altos, nós perdemos muitos padrinhos, pessoas que ficaram desempregados e parentes ou algum, né, ente familiar e que não podem mais colaborar. E eu tomei a decisão, infelizmente, de estar fechando a casa de passagem. A gente começa essa semana com uma campanha grande, até com a participação do elenco de uma novela, de artistas da novela das 7, da Globo. Estão divulgando o blog, as fotos dos bichos. Eu espero conseguir bons adotantes para conseguir encaminhar os animais para bons lares, pessoas que realmente amem os animais. E você acredita que não tem como reverter esse fechamento da casa ou já é uma decisão? A não ser que se consiga alguém que banque ou alguém que doe um espaço, eu não vejo outra situação, porque os meus custos são altos, são R$7.000 por mês, com aluguel da casa, com as despesas de alimentação que ultrapassam R$3.000 por mês com os animais. E diante dessa dificuldade, não tem jeito. E lá era justamente, como o nome diz, é uma casa de passagem, onde os animais vão, fazem uma triagem, são tratados, vacinados, vermifugados, exame de leishmaniose e encaminhados para adoção. E a gente está com um problema desde o início do ano, que são as adoções. As adoções caíram 80% a 90% esse ano. Devido à crise econômica, muitas pessoas não estão adotando. Aumentaram também o abandono de animais. Às vezes a gente consegue achar animais até de raça. A gente vê anúncios em redes sociais de pessoas doando animais de raça porque não tem mais condições. Então, realmente, só com muito patrocínio, com muita ajuda para a gente estar revendo essa situação. E com relação ao poder público, você não recebe algum tipo de auxílio? Não, nada? Nós não recebemos nenhum tipo de auxílio do poder público. A atuação do poder público, eu posso dizer, a nível de Brasil, ela é pífia, em que se trate de defesa dos animais, né, defesa da fauna. É uma situação que o orçamento público para essa questão, ele praticamente inexiste, né, na maioria dos municípios, né, do país. Aqui em Minas não é diferente, infelizmente. Em Belo Horizonte a gente tem 3 centros de castração de animais, porém ficou só nisso. Existem ainda, foram feitas licitações de outros 2 centros e parou já há 4 anos e a coisa está estagnada. Infelizmente a gente não vê por parte do poder público o interesse de tratar da questão. A introdução ao assunto está bem interessante e a gente volta mais para falar um pouquinho no segundo bloco. E no próximo bloco vamos falar um pouco sobre o resgate de animais em situações de desastre ambiental. Fique com a gente! Estamos de volta com o Espaço PUC e no quadro Repórter PUC de hoje o tema é proteção aos animais. No dia 5 de novembro, o rompimento da barragem de Fundão, no distrito de Bento Rodrigues, completa 1 ano. Além da perda de vidas humanas, muitos animais também foram levados pela lama tóxica. A Carla Sassi coordena uma equipe de resgate de animais atuante em desastres ambientais. E ela foi até Bento Rodrigues auxiliar a população no salvamento de seus companheiros de estimação. Carla, conta pra gente como que foi o resgate desses animais. Bom, eu estava dando aula, né, no momento do rompimento e principalmente, né, o WhatsApp começou aquela movimentação muito grande que havia uma barragem havia se rompido e tal. Quando foi mais ou menos 7 horas da noite, às 19 horas, a equipe, o pessoal de São Paulo já mandou mensagem, falou, cara, vai para lá porque a situação é muito maior do que a gente imagina. E como a gente já está, né, adaptado a trabalhar em resgate de animais em situações de risco há um tempo, o primeiro trabalho que a gente fez foi na região serrana, em Nova Friburgo, em 2011. Então a gente já tem todo o material separado, equipamento, e fica uma equipe assim de prontidão, né? Então, as pessoas que estavam mais próximas ali já foram junto comigo. Foi mais uma veterinária, 2 membros de ONG de Ouro Preto e 2 bombeiros civis. A gente está mostrando algumas imagens para o pessoal de casa, ótimo, de como foi. Tá.
Então, quando a gente chegou a Mariana, era mais ou menos 10 horas da noite, 11 horas, a gente primeiro foi na arena, onde, né, os desalojados estavam. E conversando com uma outra pessoa, a gente chegou à conclusão que ninguém realmente fazia ideia do que tinha acontecido. E todas as pessoas que eram moradores de Bento ou de Paracatu, que já estavam chegando também, eles tinham animais. E os animais ficaram lá. Então, a gente se dirigiu até a entrada de Bento, né, onde estava o bloqueio policial. Já o corpo de bombeiros esperando o dia clarear para poder atuar, né, para poder descer e resgatar as vítimas lá embaixo. E ali a gente passou a noite. E tinha alguns moradores ali também que queriam descer porque tinham os parentes lá embaixo, a família deles estava lá embaixo. A gente conversando e todo mundo tinha animal. Você imagina, era zona rural. Então não eram só cães e gatos, era galinha, pato, ganso, cavalo e o gado. Todo mundo tinha, né, na sua residência algum tipo de animal. E quando o dia clareou, que a gente conseguiu ver do alto a real dimensão, a gente falou, não é trabalho para voltar amanhã para casa. E aí os bombeiros desceram primeiro junto com a polícia e começaram a conseguir subir, né, com algumas famílias. E quando eles liberaram para algumas pessoas subirem andando, porque algumas pessoas pediram para subir andando, para poder agilizar e principalmente para poder levar os seus animais. Então a primeira cena que a gente teve de animal de Bento não foi da tragédia em si, mas foi uma cena que assim reacendeu a esperança na gente de ver que as pessoas realmente não tinham deixado seus animais, que as pessoas estavam saindo em fila indiana e carregando os seus animais. Vários cães andando junto com as pessoas. Não conseguiram salvar bem, mas os animais conseguiram. Pessoas com gatos nos sacos, entendeu? Então, no primeiro momento, esses animais de Bento, a gente fez uma avaliação, né? A gente montou nossa tenda, nossa base na estrada de Bento e a gente fez antipulgas, vermifugou e vacinou. Todos esses animais já começamos uma identificação, porque depois, primeiramente, eles foram para o canil de Mariana. E as pessoas estavam chegando, né, com seus animais, assim, pacientemente esperando, tendo noção da importância daquele trabalho ali. E é um trabalho principalmente da saúde desses animais e das pessoas. Porque você imagina, você estava tirando animais de um ambiente teoricamente em equilíbrio. Os animais não tinham uma vacina além da vacina de raiva, tá? Então, o estresse, com certeza, ia baixar a imunidade deles, eles iam ficar vulneráveis a vários outros tipos de doenças. Então, essas pessoas esperaram pacientemente esses animais serem avaliados. Tal. Esses animais foram para o canil de Mariana no primeiro momento. E aí, assim, a nossa equipe teve liberação para poder descer. E aí começaram as dificuldades, porque eram muitos animais, muitos. Cães, né, para todo lado. Soterrados? Quem foi soterrado foi, infelizmente. Entendeu? Tinha alguns que estavam, né, mais na beira mesmo, né, onde a lama desceu, e estavam às vezes com metade do corpo, principalmente aves, tá? Enterrados. Eles não estavam, né, completamente cobertos por lama, então chegar nesses animais também era muito difícil, mas a gente tinha muitos gatos em Bento, assim, muito assustados, tentando se esconder, né, o tempo inteiro. A gente pegou muito cavalo, vários cavalos estavam, né, igual o Frank falou, soterrados, e muitos a gente teve que fazer eutanásia, infelizmente, porque a chance de resgate deles era 0, mas pelo menos a gente chegou a tempo de pelo menos aliviar, né, um pouco desse sofrimento. Assim também foi com alguns bovinos, mas no primeiro momento os equinos foi o maior número mesmo. E no primeiro dia a gente resgatou 47 cães. Nossa, a ave foi muito, muito. A gente conseguiu uma casa dentro de Bento, do lado dos bombeiros, para a gente poder estar alojando esses animais, né, nesse primeiro dia. E tinha até uma piscina na casa, porque o dono usava para finais de semana. E foi onde a gente conseguiu lavar muitos dos animais, porque não tinha água lá mais. E a população ajudou nesse processo também? Ou só na essa medida do equipe? possível, porque a população estava realmente sendo retirada de lá. Então a população, quando viu que a gente estava resgatando os animais, eles desesperados entregavam mesmo os animais, pediam para a gente cuidar. Então a gente tinha uma pessoa só para cadastrar, né, o nome do tutor, do responsável por aquele animal. Então, no primeiro dia já foram muitos animais. No primeiro dia a gente acabou os resgates, era por volta de 1h da manhã. Vocês demoraram quantos dias nos resgates? Então a gente foi para lá, né, no primeiro dia com a intenção de fazer um levantamento e voltar no dia seguinte. Só que a gente ficou direto 29 dias, direto. E nessa época, né, eu ainda estava trabalhando na prefeitura, mas eu tinha algumas férias já vencidas, então eu liguei e falei, dá entrada nas minhas férias que eu não sei quando eu volto. E de trabalho mesmo foram 2 meses. E os equinos, animais de grande porte, onde eles ficaram alojados?
nos primeiros dias, né, dentro de Bento mesmo, na parte que não foi destruída, praticamente 2 ruas e umas outras pequenininhas ficaram inteiras. E aos poucos a gente foi conseguindo, né, caminhão de transporte. Eles foram retirados de lá e foram levados para o mesmo galpão onde os cães depois foram alojados, os cães e gatos, porque a gente conseguiu alugar baias mesmo, né, usadas em festa agropecuária. Então esses animais foram todos alojados para lá e os tutores, né, começaram também a visitação. A Samarco ofereceu algum auxílio a vocês? Num primeiro momento foi a nossa equipe realmente, junto com vários protetores, que fez esses resgates. E na primeira semana, a tragédia aconteceu na quinta, na quarta-feira a gente conseguiu o galpão e aí começou um diálogo, né, com a Samarco e depois no dia 9 de dezembro a Samarco assumiu o galpão. Franklin, e você já passou por alguma situação de resgate extrema, assim? A gente atuou recentemente, foi em Igdoval, em 2012, né? A região toda foi alagada, né, com as chuvas que caíram torrencialmente, foi em janeiro. E a gente foi para lá justamente para resgate de animais. Foram muitos animais que ficaram ilhados, muitos animais que perderam, né? A família também morreu, ficaram sem destino. E a gente ficou baseado lá 2 semanas tratando do resgate desses animais. Nós contamos na época com 2 veterinários que vieram da Venezuela para dar um suporte para a gente e com os voluntários, né? E um veterinário que veio de Campos deu um suporte muito bom também no resgate dos animais. E esses animais resgatados, quando eles não têm um dono que estava à procura deles, como que é a questão da adoção? Hoje a gente tem redes sociais, assim, Facebook, sites, Instagram, que ajudam bastante na divulgação. Vocês usam? Como que funciona? Nos animais, né, principalmente cães e gatos de Mariana, a gente conseguiu rapidamente microchipar todos os animais, tá? Então, já tinha, né, catalogado quem tinha tutor e quem não tinha. E acho que em março, a Samarco fez uma grande feira, né, de adoção, onde vários animais conseguiram lá. Mas as redes sociais, hoje em dia, são fundamentais para esse tipo de ação. Não tem outro meio da gente ter uma divulgação assim, que abranja um grande número de pessoas, senão através das redes mesmo. Hoje em dia é o que está salvando. Eu sou de uma época em que era difícil a gente divulgar a adoção de animais. Para vocês terem uma ideia, a primeira feira de adoção quem fez aqui em Belo Horizonte fui eu, foi há 15 anos atrás. Foi a primeira feira de adoção de animais. Então, quer dizer, naquela época a gente não contava com essas redes, com internet, era uma coisa muito difícil. Então, isso... espaço em jornal. Então era muito difícil, a gente contava com poucos jornais, ajudavam. A gente escrevia para cartas às redações desses jornais para conseguir alguma divulgação. Franklin, você falou no início, né, da sua casa de passagem. A gente está na tela agora com o endereço de quem quiser adotar, quem quiser ajudar também. Sim, aí você favor. Pode repetir, por favor, o nome da casa e fazer um convite. Quem quiser ajudar, basta, né, fazer um contato, agendar uma visita. A gente está na Pampulha, né, próximo à Toca da Raposa. E pode entrar também através, né, do blog Franklin é um Assis, através do Facebook também, Facebook/Franklin é um Assis. E, por favor, a gente precisa de todo tipo de ajuda, ração, medicamento veterinário, apadrinhamento de animais e, mais do que nunca, precisamos de adotantes, pessoas que possam adotar os animais. E para encerrar, Carla, como que você avalia a atual situação dos protetores no Brasil? É de chorar, para ser muito sincera, porque a maioria dos protetores, eles atuam com o coração. Eu venho batalhando muito para que, né, os protetores, de modo geral, consigam se politizar, eles consigam trabalhar um pouco também com a razão. Porque no primeiro momento, é lógico que a gente quer resgatar aquele animal que está em situação de risco. Só que a partir do momento que você resgatou, você se torna responsável por ele. Tá? E isso acontece no país inteiro. Então, as pessoas agem primeiro, né, com a emoção. É lógico que você vai ver um animal, você não vai deixá-lo naquela situação, só que depois a responsabilidade é dela.
Quando isso é com um animal, ótimo, você dá conta. Aí vem o segundo, vem o terceiro, e aí você já está tendo que fazer vaquinha no Facebook, está sempre trabalhando no imediatismo. E uma coisa que eu venho, né, pautando muito é justamente as pessoas da proteção animal conhecerem de leis, conhecerem da responsabilidade dos municípios, da responsabilidade do Estado, porque o que aconteceu no país inteiro foi que as ONGs e os protetores não aguentavam mais a inércia do poder público e tomaram a frente. Então, hoje o que a gente tem são abrigos superlotados, lares temporários que viraram lares definitivos, porque não tem mais para onde encaminhar esses animais. A gente tem os canis municipais, né, superlotados, e o pior de tudo, os protetores de animais do Brasil, eles estão doentes, tá? Eles estão adoecendo, eles estão deixando de ter vida própria, estão deixando de ter contato com a família, estão endividados por uma responsabilidade que não é só deles. Infelizmente, a situação ela é bem crítica. Bem crítica. E a responsabilidade é de todo mundo. A gente tem que saber cobrar a responsabilidade do poder público. O poder público tem que saber da sua responsabilidade. Então, tem que andar todo mundo junto, porque a proteção animal do Brasil realmente está doente. E eu gostaria de parabenizar vocês dois pelo trabalho, desejar boa sorte ao Franklin, a você também. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Bom, mas antes de finalizar, a Clara Senra tem um recado pra gente. Boa tarde, Clara. Oi, gente. Amanhã tem Espaço Cult na tela da PUC TV Minas e TV Horizonte. Eu vou receber uma banda que chama Revolução. São 4 garotos que as músicas são letras que falam da nossa política, das nossas relações amorosas, fé, enfim, tudo que envolve a nossa vida, né? Não percam às 4h30 da tarde na tela da PUC TV Minas e TV Horizonte, que a banda é muito boa. Até lá! Muito obrigada, Clara. Recado dado, amanhã é dia de Espaço Cult. Mas na segunda-feira eu estou de volta com o Espaço PUC às 4h30 da tarde e espero por você. E você pode participar com a gente. Envie sugestões e comentários para o e-mail do programa espaçopuc@pucminas.br e também pelas redes sociais da PUC TV. Não deixe de participar. Na próxima quinta-feira eu estou de volta com mais Repórter PUC. Até lá!